Boa noite. Depois do surto da gripe H1N1 em várias cidades do interior e também da Baixada Santista, o governo vai começar a vacinação contra a doença no próximo dia 30. Um alívio para quem faz parte dos grupos de risco. A corrida pelas mais de 7 milhões de vacinas contra a gripe está prestes a começar em todo o estado de São Paulo. Equipes da saúde preparadas para enfrentar filas de pessoas preocupadas com uma doença que todo ano causa muitos problemas. A Adriana é um exemplo. A filha Raquel, de quase 2 anos, tem asma, mas é com a gripe H1N1 que a mãe está mais preocupada. Tem que estar preparado, né? Porque está muito difícil, né? De hoje em dia, e ela tem problema de respiração. Tem que estar levando para tomar vacina. Castorina quer distância da gripe. A diarista já teve dengue e da cama ela não quer passar nem perto. Porque com saúde a gente vai longe. Se a gente tem saúde não vai em lugar nenhum, né? Esses 2 casos que mostramos são de pessoas que estão na fila da prioridade para receber a vacina contra a gripe A na campanha que começa no dia 30. São os chamados grupos de risco. Os extremos de faixa etária, as gestantes, aquelas mulheres que tiveram parto recente, né? E aqueles indivíduos que possuem o que nós chamamos de doença de base, eles têm 2 vulnerabilidades. Primeiro, eles têm maior risco de serem infectados, ou seja, de ao terem contato com o vírus, virem a adoecer, e uma vez que adoeçam, o segundo risco é o risco de saírem de uma síndrome gripal, de uma gripe sem grandes complicações, e evoluírem para as formas graves, que é a síndrome respiratória aguda grave. A quantidade de casos de H1N1 aqui em Campinas subiu de 9 para 11, com uma morte registrada. Só que esse número pode aumentar. O Hospital Celso Pierro da PUC investiga outras 2 mortes que podem ter sido causadas pela doença. O caso mais recente foi de uma paciente de 59 anos que não resistiu aos sintomas da doença e morreu na semana passada. Mas ainda é aguardado o laudo de um jovem de 28 anos que também morreu por causa de sintomas parecidos com H1N1. Os resultados ainda não chegaram do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. O governador Geraldo Alckmin afirmou que os números da cidade não são tão preocupantes para justificar a antecipação da campanha no município. O calendário da vacinação ele é federal, né? Foi antecipado esse ano já. Então, para todo o estado, dia 30 de abril começa a vacinação. Uma informação que preocupa o infectologista do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, especialmente porque há um novo objetivo esse ano: vacinar o maior número de pessoas possível o quanto antes. É importante mencionar que a vacina ela tem um período entre a sua aplicação e a indução da resposta ou da proteção contra o vírus. Esse período inicial é de 15 dias. A partir de 15 dias nós conseguiríamos então obter uma proteção relacionada à vacina. Então, quanto mais precoce for a vacinação, né, mais rápida vai ser o período a partir do qual a pessoa vai estar protegida. Em Campinas, mais de 245 mil pessoas que fazem parte dos grupos que comentamos há pouco devem procurar os postos e centros de saúde. A meta é que 80% dessa população seja imunizada. A composição da vacina é a mesma do ano passado e os efeitos colaterais são raros.